Que a graça de Cristo seja conosco em mais um Conectados com a Palavra. Transformações radicais. No Salmo 29, versículo 11, diz assim o salmista: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Deus é Deus o tempo todo e em todo lugar. O Deus que controla a tempestade, o que restaura a paz no universo, bem como a paz no coração de um ser humano, é o mesmo Deus. O Salmo 29, ele tem apenas 11 versículos. Eu li aqui o último versículo que nós estamos usando para essa situação de hoje. Mas eu vou ler os outros versículos também. Desde o primeiro. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. E aí o versículo 11 que eu li: O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então, esses versículos, eles falam essa linguagem interessante aqui, onde se trata de uma situação que envolvia as manifestações da natureza, raios, trovões, vendavais, terremotos, tudo isso num clima que poderia imprimir medo e, em alguns casos, imprimir pavor. É muito comum pessoas que não têm Deus, o nosso Deus, Criador e Sustentador, e que depositam a sua fé e a sua confiança em outros deuses, dos mais diversos, então atribuem esse tipo de manifestação da natureza como sendo alguma ação ou reação de algum desses deuses, desses supostos deuses, por causa de alguém que não procedeu corretamente, alguém que andou um caminho errado, então Deus dele se ira contra ele e se manifesta através das forças da natureza. É claro que não passa de crendices, sem qualquer base de sustentação. E o salmista aqui se expressa de uma forma esplêndida. Ele diz que ouve a voz do Senhor sobre as águas. Atente bem, a voz do Senhor, não a voz de qualquer Deus. Esse salmo é conhecido como o Cântico da Tormenta, mostrando as manifestações poderosas de Deus por meio da natureza. Como já disse, o Salmo descreve a fúria da tempestade que se origina lá no mar e é acompanhado por ventos fortes, relâmpagos e trovões. Trovões são interpretados como sendo a voz do Senhor. O tom poético dado ao trovão é bastante instrutivo. Ele vem do alto e sobrepuja os demais sons que possam existir. Assim é a voz de Deus, é poderosa nos fenômenos da natureza. O relâmpago que antecede o trovão ilumina tudo. Assim o Evangelho ilumina, ou poderíamos dizer que a iluminação que vem acompanhada da palavra de Deus na vida do ser humano é semelhante. E a voz do Senhor vem depois com clareza explicando os propósitos de Deus para a vida do ser humano. Então, qual é a recomendação do salmista? Que adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Aonde? Em que lugar? Em qualquer lugar. Não tenha dúvida, se assim nós procedermos, Ele fará acontecer as mudanças que se fizerem necessárias, ainda que tenham que ser radicais. A nossa vida precisa estar constantemente mudando, mas aquele que ainda não tem Cristo como Salvador, esse precisa de uma mudança radical. E Deus pode e quer operar essa mudança. Que sejamos portadores dessa mensagem salvadora e transformadora da vida do ser humano.
e que a nossa vida seja cada vez mais enriquecida com o conhecimento da palavra, com a ação do Espírito Santo em nossa vida, e assim sejamos testemunhas firmes e fiéis de uma mensagem inequívoca para aqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar pedindo a orientação de Deus para a nossa vida. Você pode orar comigo? Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse salmo, ó Deus. E da forma como ele mostra como nós precisamos confiar que Tu és aquele Deus que falas, e falas muitas vezes com voz forte, e falas através de tantas coisas que nos cercam, e nós podemos estar atentos àquilo que Tu tens a nos dizer. E, ó Deus, ajuda aqueles que ainda pensam que estão ouvindo vozes de outros deuses, que possam voltar-se para buscar tão somente a Ti, ó Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. E a nós outros, ó Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas Tuas da transmissão dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.